Alguma vez você já parou para se perguntar a diversidade de livros que nós temos à nossa disposição para ler? Um dos livros completamente fictícios, de histórias impensáveis, inimagináveis, que as pessoas às vezes tiram da sua mente fantasiosa, até aquelas histórias que podem ser uma biografia, a própria história que vira uma história como pano de fundo para outras histórias, e também temos as histórias que muitas vezes nós vivenciamos e a gente resolve contar histórias que vivemos ou histórias que presenciamos, e quantas vezes escritores não contam crônicas e contos de casos que eles viram com os amigos, com a família, com os vizinhos, e muitas vezes até casos cômicos que acontecem com a gente mesmo. E nós vamos falar um pouco sobre isso, desta vez, contando um pouco de situações que aconteceram com a nossa escritora convidada, Ana Paula Cândido. Ela é mineira, de Governador Valadares, formada em administração de empresas, mas a sua história com os livros começa por alguns percalços muito diferentes que ela viveu na vida dela. E eu já começo perguntando para a Ana por que que esse primeiro livro, e aí eu vou contar para vocês, o primeiro livro se chama Confissões de uma Mulher que Calça 42. E o outro livro dela, o segundo, que veio um tempo depois, Solteira aos 30. Mas antes de chegar nesse Solteira aos 30, vamos lá para o primeiro e entender se tem a ver com o cotidiano dela. Ela viveu muitas situações que imagino, às vezes engraçadas e às vezes também constrangedoras. Foi isso mesmo, Ana? Oi, sim, foi exatamente isso. Na verdade, o livro ele é é uma obra totalmente autobiográfica, né? Sou eu contando a minha história. As pessoas costumam se identificar muito e até falam que escuta a minha voz na cabeça, né? Quem convive comigo e vai ler depois fala assim: Nossa, eu escutei a sua voz o tempo todo. Então, o livro sou eu contando esse processo de como que calçar 42 interferiu na forma como eu me via, como eu fui me percebendo enquanto pessoa de adolescente. Começa aquela coisa, cada vez que eu ia na loja ia comprar um sapato, o sapato não cabia. O vendedor falava assim: Ó, sua filha calça mais, né? Falava com minha mãe. Até que chegou num ponto que eu estava com 15 anos calçando 42, há 20 e tantos anos atrás, numa época que a gente não tinha essa coisa de comprar pela internet, esse acesso todo que a gente tem, né? Então, assim, inicialmente eu ainda usava muito sandália masculina ou só tênis, e eu sonhava estudar moda, eu queria ser uma boneca, aquela Barbie toda frufru e não sei o quê. E aí eu não conseguia ser essa pessoa frufru que eu queria. Eu tinha que ficar andando meio marmota, né? Porque eu só tinha que usar tênis preto. Tanto é que uma coisa que eu detesto até hoje é sapato preto. Eu detesto sapato preto, porque essa coisa de preto dá com tudo, eu não quero saber o que dá com tudo, eu quero andar colorida, porque agora eu posso andar colorida, né? Então, o livro eu conto esse processo e muito da questão de que eu antigamente não tinha o nome, mas hoje a gente tem o bullying. E o bullying que eu sofri, por incrível que pareça, mais na vida adulta do que na vida da criança, né? Porque foi depois dos 15 anos que começou, e muitas das histórias que eu conto, de vergonhas que eu passei, constrangimentos, foram por pessoas adultas em ambientes de trabalho. Então, assim, é uma coisa que traz até uma reflexão sobre, às vezes, a gente comentar algo do outro e a gente não percebe como que a gente pode estar ferindo, né? Então, o livro eu conto todo esse processo aí de como que isso eu distorcia um pouco a forma como eu me via, e eu não tinha essa aceitação verdadeira sobre me sentir bem, me sentir feminina, me sentir bonita, me sentir mulher. E o livro eu conto como se deu esse processo, né? Como que ao chegar aos 30 anos, a ficha caiu e falei, pô, eu vou ficar me sentindo mal até quando por causa do meu pé, né? Até quando ele vai levar a culpa sozinho, coitado? Tem um corpo inteiro para carregar. Então, o livro eu conto aí um pouco desse processo. Essa situação, né, o seu pé avantajado, te levou para a terapia? Nossa, ele levou para terapia. E hoje ele me leva para muitos lugares, graças a Deus, né? Mas já foi muito perrengue, porque era justamente isso, né? Eu não me sentia bem, não me sentia mulher, não me sentia digna, porque, por exemplo, eu sonhava em estudar moda.
E aí eu já posso até dar um spoiler da vida real. Além da formação em administração, eu realmente realizei, depois de ter lançado o livro, depois de alguns anos de ter lançado o livro, eu realizei o sonho de fazer a faculdade de moda. Porque eu achava que eu não era nem digna de fazer a faculdade de moda. Que eu falava assim, gente, se eu não consigo me arrumar direito, como que eu vou estudar moda? As pessoas gostam, inclusive, de comprar meu livro para dar de presente para adolescentes, justamente porque fala muito desse processo, né? A gente acaba se comparando muito. As redes sociais hoje ainda pioram as coisas, né? Na minha época não tinha as redes sociais, e também a própria rede social também hoje facilita a disseminação dessa informação, né? A gente vê mais conteúdo sobre aceitação e sobre entender as diferenças, né? Então, assim, pela idade quando eu tinha 15 anos, a gente tinha acesso só às revistas de moda que ditavam conteúdo, a gente era muito mais limitado, né? Hoje, um desfile a gente assiste online. Na minha época, eu tinha que esperar sair na revista Capricho para eu poder ver o desfile da moda. Então, assim, o próprio livro ele também tem essa coisa, esse marco temporal de coisas que aconteceram e que hoje mudam. Igual assim, no começo, que começou a ter aqui na minha cidade sapatos de numeração especial, eu comprava por catálogo. Eu tinha que ir numa loja, escolher um sapato por catálogo, esperar chegar para ver se ia dar. Aí, se desse, aí eu tinha que comprar, e aí depois eu ia ver o que tinha no guarda-roupa e o que ia combinar. Então, assim, a forma, até hoje, na verdade, isso ainda interfere. A forma como eu escolho parte dos meus looks hoje, às vezes, parte do sapato. Só que hoje parte de uma forma assim, é porque eu quero. Eu penso, gente, eu estou indo para um evento tal, qual o sapato mais bonito que eu tenho? Aí, aquele sapato, eu falo, agora eu vou montar o look para cima. Mas antigamente eu montava, era ao contrário. Tipo, eu tive que comprar. Teve uma vez que minha mãe comprou para mim um tamanho laranja, um rosa e um amarelo. Gente, se tentar combinar essas 3 cores de sapato no guarda-roupa, era a coisa mais difícil. E de repente parece que nada combinava. Aí cai naquele look que eu falei, né? Eu queria me arrumar, mostrar que eu era autêntica, que eu era diferente, que eu era criativa, e não conseguia. Só que eu fiquei culpando o meu pé durante muito tempo. Ah, porque meu pé é isso, porque não sei o quê. Eu vivia me cobrando tanto que eu falava assim, gente, se eu acho que quando eu tinha 16 anos, se eu tivesse falado assim, ó, existe uma cirurgia para cortar um pedaço do pé. Eu acho que eu teria pedido minha mãe para pagar. Mas graças a Deus não inventaram isso. Porque hoje eu vejo assim, hoje eu já entendo, inclusive, o propósito de Deus, por que ele me permitiu isso, e eu falo, gente, por conta desse pé, é que eu fui a lugares tão maravilhosos, levar a minha história, e estou podendo inspirar outras pessoas, né? A gente entende depois que, tudo bem, o mercado não estava adaptado, agora tá, então para de reclamar e segue a vida, e compra um sapato bonito, e só, sabe? A parte da aceitação foi isso. Ah, era difícil, agora não é mais, acabou, segue o baile. Então, é um pouco disso também, de a gente parar de ficar naquele limbo da lamentação e simplesmente seguir adiante e aceitar. É aquela coisa, aceita que dói menos? É um pouco disso. Só que aí vem um monte de história engraçada junto e alguns perrengues para a pessoa rir e ver que, tipo, não precisa desse drama todo. E o livro, né, escrever esse livro te deu, como você acabou de falar, abriu portas para você. Que tipo de portas que ele abriu? O que esse primeiro livro mudou, trouxe para a Ana pessoa, né? E a Ana pensando em carreira. O que mudou nessas duas linhas? Ó, a primeira coisa, eu falo que escrever me curou. Eu acho que parte desse processo, à medida que eu escrevia, que foi vindo o processo de cura, meio de aceitação. Tanto é que existem as linhas das escritas terapêuticas, e escrever é muito bom, né? É algo que ajuda quando a gente está confuso, colocar em forma de lista ou de ideias. Então, assim, o processo de escrita por si só me fez muito bem. Mas, além disso, por exemplo, eu tenho até aqui não sei se está mostrando direito o quadro, mas logo depois que eu lancei um livro, com 2 meses eu fui convidada para estar na Fátima Bernardes, e ser entrevistada quando o encontro ainda era com a Fátima. Então, assim, algo que eu nunca imaginei, estar em rede nacional com uma das maiores jornalistas do Brasil me entrevistando, interessado pelo meu assunto, e mostrando isso como uma opção de entretenimento, né, de informação. E, além disso, também a possibilidade de palestras, que é uma coisa que eu sempre sonhei na minha carreira, e eu consegui começar enquanto palestrante por conta dos livros, ora para criança, ora para adolescente, ora para mulheres também, e muitas vezes em empresas, né, traz o assunto, principalmente na época do Dia das Mulheres.
essa temática da aceitação e do amor próprio. Então, assim, enquanto profissional, e fora as conexões, a quantidade de amigos e pessoas que eu conheci através da literatura, e novas conexões que, ora, eu conhecia por conta de se tornar um amigo escritor, leitor também, e dali fazia uma conexão profissional no ramo que eu trabalho também, que eu trabalho como consultora contábil ainda. Então, assim, a literatura só trouxe coisas boas. A quantidade de amizades e conexões que eu fiz, e eventos que eu pude participar, estar presente, estar em evidência, contribuir realmente, assim, é inimaginável. É algo que no dia que eu escrevi, eu não pensava que eu chegaria tão longe em relação a isso, só porque eu contei a minha história e como que isso me curou, na verdade. E o surgimento, né, esse projeto do segundo livro, ele veio de situações que você vivenciou, que de repente também talvez te incomodaram, como a questão do sapato foi um incômodo no início, né? Depois você foi lidando com a questão, e como você mesma disse, escrever foi um processo de cura, pode ter sido um processo de cura. No caso do Solteiro aos 30, né? O que levou você a botar aquelas coisas no papel? Vem também com histórias, casos, coisas que a Ana viveu ou não? Ele é uma coisa mais discursiva? Como é que é esse projeto? Então, o Solteiras aos 30 foi justamente uma das maiores conexões e amizades que eu fiz por conta da literatura. Ele começou como uma brincadeira, na verdade, né? Porque a gente lançou, acabou que eu não mostrei as capas, né? Esse aqui é o Confissões, de uma Mulher que Calça 42. A capa dele é linda, até que o pessoal adora esse movimento. E esse aqui é o Solteiras aos 30. Então, eu escrevi ele junto com a Lígia Dantas e a Zana Ferreira. Tanto é que a gente tem que cada uma tem sua personagem. Então, ele começou como uma brincadeira, por conta dos eventos que eu comecei a participar, e conheci outras escritoras, e ali depois de evento a gente saía para comer e não sei o quê. Enfim, aí rolou uma brincadeira ali em comum, que descobriu que eu já tinha tido relacionamento com uma pessoa que a Zana também. Aí brincou, a Lígia pegou e falou assim: ai, gente, a gente podia escrever uma história, um livro juntos, que a gente tem tanta história, assim, curiosa, né? E as três em si eram solteiras aos 30. A Lígia, na verdade, ela já estava casada, mas ela casou com 30 e poucos anos. Então, assim, ela viveu os perrengues de ser solteiras aos 30. Aí começou como brincadeira. Falou: vamos escrever um livro de contos? Eu falei: gente, eu escrevi minha vida. Conto, eu ainda não escrevi, mas eu topo o desafio. Então, de repente, a gente começou um processo em que a gente escrevia e depois a gente se reunia para poder ir conectando e criando algumas conexões. Então, a gente tem ali o livro. São 3 personagens. Então, assim, ele... Se a gente perguntar, é baseado em fatos reais? Eu não vou mentir e falar que eu peguei parte dos meus perrengues enquanto solteiros aos 30 e coloquei ali na minha personagem, seja para poder tentar salvar o final feliz de uma história que não deu certo, seja para corrigir ou para rir realmente de alguma história. E aí, cada uma personagem tem a sua linha temporal e vai vivendo a sua vida. Então, você pode pegar o livro e ler todos os contos só da minha personagem, ou você pode ler intercalado na medida que vai acontecendo, que vai parecer um capítulo de uma novela. E aí, no último conto, que a gente literalmente escreveu junto, então cada um escreveu um pedacinho, que é o conto chamado Casamento, a história das 3 se conectam. Então, assim, é um livro mais... Acho que eu nem sei qual que é o mais engraçado, para te falar a verdade, porque um é o meu jeito de falar, que todas as pessoas falam que é engraçado. O outro são muitos perrengues, que quem é solteira hoje, ainda mais em tempos de Tinder, vai entender ainda mais o tipo dos perrengues que passa ali, né? Então, assim, hoje a gente está num mundo muito misturado, que a gente tem hoje muitos relacionamentos de segundos casamentos, que tem muitos filhos e mistura tudo, tá uma doideira, né? Então, assim, o livro conta um pouco desse perrengue e o que é ser uma mulher solteira aos 30, né? Porque quando a minha mãe tinha 30 anos, ela acabou de me dar a luz, e eu sou a caçula. Então, assim, e as cobranças que vêm, né? A vovó, a família, cadê o namorado? Não sei o quê. Então, a cobrança que a gente tem enquanto ser solteira aos 30, o livro a gente traz isso através das personagens. Então, assim, é cada uma vivendo ali o seu perrengue, mas sim, sempre tem um fundinho de verdade. Principalmente nas minhas histórias. As minhas, todas elas têm, no mínimo, um item que é pura verdade. Aí depende de cada um ler e tentar adivinhar o que aconteceu. Esse livro também, ou essas situações, te levaram de novo para o divã?
Esse eu acho que é mais terapêutico que o primeiro, não sei qual que é mais, porque como eu continuo solteira, então assim, ainda. E tem muita gente que brinca, né? Ah, você tem que escrever o 40, eu solteira aos 40. Eu falo, calma, gente, se eu chegar lá solteira, eu conto. Então, assim, leva também, porque. Mas esse foi mais leve, no sentido assim, que a gente brinca também que o processo, cada encontro nosso, em que a gente lia os contos juntos e trabalhava, aí cada uma contava o fato da gente sugerir para a outra um final, como que faz o desfecho, o que fica. Foi como se a gente estivesse brincando ali de quebra-cabeça com a nossa própria vida. Então, foi uma coisa muito. Foi pro divã, mas foi em grupo, foi terapia em grupo esse daqui, porque as três juntas a gente se divertiu muito no processo, muito mesmo. O processo da escrita dos Solteiras, a conclusão de cada coisa. E ele foi feito em 9 meses. Então, assim, a gente até brincou. Gente, foi uma gestação mesmo, porque literalmente a gente começou a conversar e ele foi lançado um ano depois. A gente começou em agosto e a gente lançou ele no dia 15 de agosto, que era o dia dos solteiros. A gente queria lançar no dia dos namorados. Aí alguém falou assim: não, mas peraí, o dia dos solteiros é em agosto, espera a data. E aí foram 9 meses do processo de escrita. E até que a gente aí foi para revisão, outros detalhes, impressão, lançamento, então ele demorou, foi lançado realmente em um ano, mas o processo de escrita foi durante 9 meses. E aí era isso, esse momento em grupo era bem terapêutico e no mínimo divertido. A gente tinha motivo para juntar com as amigas e rir muito, rir, comer, beber, a gente comia muito, todas as reuniões a gente comia muito, era muito divertido. Ele com certeza deve ser um bom livro para a gente dar de presente para as amigas, para as conhecidas, para quem estiver vivendo essa década de 30. Né? Sim. E estiver passando por essa questão de estar solteira, não estar casada, enfim. E é mais para as meninas, ou, enfim, os meninos também podem ler, como é que essa questão, ele tem um foco maior nelas, talvez eles não vão se identificar muito, o que você pode dizer disso? A vantagem dele para presente é justamente também para quem fala que não gosta de ler. Então, assim, se a pessoa pegar uma temática que ela se identifica, a tendência é que ela vai gostar mais ainda. Mas, assim, os meus 2 livros, eles são mais focados para o público feminino mesmo. O Confissões ainda sempre tem algum caso de homens ler, seja porque conectou e quer conhecer, ou parente mesmo, amigos em comum, eles gostam, eles acham interessante ver um outro lado da vida da mulher que eles não tinham noção. Mas é um livro essencialmente feminino. E os solteiros também. A parte dos solteiros para o homem, se eles quiserem descobrir os segredos e os perrengues de uma mulher solteira. Mas o foco é como se fosse um estudo de caso, né? Se eles quiserem entender como que faz uma solteira deixar de ser solteira, o que eles precisam fazer para conquistar, talvez eles poderiam aprender um pouquinho. Mas os 2, eles são voltados bem para o público feminino, de certa forma, assim. Eu acabo comunicando mais com esse público, até no trabalho mesmo, quando eu vejo, de repente eu só tenho conexões femininas, assim. Eu acho que a questão da comunicação, da forma de falar, por algum motivo, o meu público acaba sendo feminino mesmo. E o segundo, teve um feedback diferente em relação aos retornos que você teve do primeiro? Você falou que o primeiro te abriu portas, você teve a oportunidade de dar muitas entrevistas, conhecer gente, né, pessoas diferentes. E no caso do segundo, como é que foi esse feedback? O segundo, como ele foi em grupo, ele foi um pouco diferente, né? Foi uma experiência nova para as 3 também, porque as 3 já tinham livros publicados, mas foi a primeira obra em conjunto, né? E como é uma obra independente, então a gente fez o processo todo, a gente que organizou o evento, a gente que mandou imprimir e preparou todos os detalhes do processo de distribuição. Então, ele foi um pouco diferente nesse aspecto. Assim, porque o alcance dele, ele alcançou um público maior por ter mais pessoas envolvidas, mas eu entendo que ele era um pouco mais limitado justamente porque eram 3, então às vezes não podia estar as 3 juntas, uma ia para um evento, a outra ia junto, mas ele só ampliou no sentido de me manter no mercado literário e realmente de novas conexões que vão surgindo, né? Porque aí pessoas e leitores que teve gente que me conheceu e adquiriu o meu livro Confissões porque era conhecido da Zana e comprou no lançamento junto. Então, assim, ampliou as minhas possibilidades em relação a leitores e teve também um alcance na cidade, que a gente conseguiu participar de muita coisa aqui na cidade. A gente foi, inclusive, para Timóteo também,
A gente participou de um clube de livro que eles têm lá, que é Leitores Inoxidáveis, que é um projeto super legal. O pessoal é bem engajado, eles participam muito, eles fazem eventos temáticos festivos. Então, assim, a gente teve lançamento lá em Timóteo também. O Confissões, eu tive com ele também na Academia de Letras de Teoflotone. A Zana, hoje, inclusive, faz parte da Academia de Letras aqui de Valadares. Depois eu tive para... A Lígia, na verdade, ela mora em Juiz de Fora, né? Estive conhecendo a cidade lá com ela, visitei. Então, assim, a porta que abriu continua aberta, né? Vai surgindo novas possibilidades, né? A verdade é essa. A gente se manter no mercado, principalmente de forma independente, que é mais difícil, né? Fazer a distribuição e a manutenção mesmo, né? O pessoal fala, é difícil lançar livro. Eu falo, gente, difícil não é lançar, difícil é manter o livro no mercado. Essa que é a verdade. Lançar por lançar, você monta um livro, um lançamento, hoje, para mim, é muito simples, principalmente para mim. Hoje eu vejo muito simples lançar um livro. Agora, você continuar ali com o livro no mercado, você vender, você fazer a distribuição, a reimpressão, então, assim, disponibilizar formatos de venda, é o maior desafio, né? E que vai variando conforme cada caso e cada pessoa. E tem uma questão interessante também, Ana, no seu caso, porque você vem de um processo de influenciadora, né? De ser uma influenciadora em relação a livros, uma influenciadora literária, né? Você sempre leu muito. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa sua história com o livro. Como é que o livro entrou na sua vida? Os seus pais, alguém da sua família era alguém que lia muito e foi passando, né? Foi te contaminando com essa vontade de ler? Não, você foi ganhando isso e crescendo com isso, né? Você tinha livros que você gostava de uma linha específica. Quer dizer, como que o livro entrou na sua vida? E depois, né, essa questão de você ir para os canais e começar a falar de livros, como é que isso aconteceu? Então, eu sempre fui muito estudiosa. Isso, eu sempre fui muito estudiosa, tirei muitas notas boas, então eu sempre gostei muito de estudar e de ler. Eu não lembro do meu pai lendo dentro de casa, mas eu lembro do meu pai sempre trazendo livros para mim. Quando ele viajava alguma coisa, trazia coleções. Ele trouxe uma vez uma coleção do Monteiro Lobato, que eu nunca terminei de ler, porque ela era enorme. Era capa dura e tal, mas tinha várias histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tinha um menorzinho também que tinha uns desenhos coloridos, umas coisas assim. Então, assim, eu sempre li muito, eu sempre gostei, meu pai sempre incentivou. E a minha mãe também, a minha mãe, dentro do jeito tímido dela, ela até hoje, ela sempre está lendo, assim, ela lê mais livros religiosos, né, livros dos padres, essas coisas assim. Mas a minha mãe, considerando a idade dela e o ritmo que ela cresceu, eu acho que ela até lê bastante. Então, assim, eu sempre gostei de ler. Então, nunca ninguém precisou me forçar. E eu sempre fui lendo, e eu anotava os livros que eu lia, eu faço um resumo, eu faço anotações dos trechos. Eu tenho vários cadernos que vão enchendo, e aí eu anoto e anoto a página. Então, às vezes eu falo que eu fiquei com saudade de um livro, aí eu vou lá e leio um trechinho. Principalmente que eu li muito livro também de biblioteca. Então, hoje eu tenho os livros que eu tenho, quando eu estou saudade, eu vou lá e abro e vejo. Mas tem livro que eu li na biblioteca, muito na Biblioteca de Valadares, quando eu morei no Espírito Santo, o sistema de transporte público, o Transcol, tinha biblioteca. Nossa, tinha hora que eu pegava um outro terminal para poder pegar livro, porque o outro terminal tinha livro mais moderno. Eu li muito dentro de ônibus, eu já li sentado, eu já li em pé, eu dava um jeito de ler. Eu sempre li, eu leio uma média de 15 a 17 livros por ano. É algo assim, dentro da vida louca eu ainda dou conta disso, porque eu gosto. Ler me faz muito bem, ler, para mim, eu acho que traz muita empatia para a gente. Até quando a gente lê um romance, o jeito como a gente vê a história acontecendo, se você quiser, você aprende algo. Então, assim, ler para mim é algo muito, muito encantador. Eu me divirto, eu rio, eu choro. Nossa, tem Encontro Marcado do Fernando Sabino. Foi o primeiro livro que me fez chorar. Eu chorei horrores naquele livro e, de repente, o livro acabou. Então, assim, eu sempre gostei muito. Eu não pensava exatamente em ser escritora. Mas eu comecei com essa coisa ainda da coisa da moda, né? Eu queria ser mais influenciadora, fazer mais coisas. Aí começou a questão dos blogs. Comecei a escrever blog. Meu blog, inicialmente, ele era mais voltado para decoração. O nome do blog era Mudei de Ideia, que justamente eu e minha mãe, a gente vivia mudando os móveis de lugar. Do blog veio a vontade do canal. Do canal, eu tive ali a coragem, depois de um tempo, no Confissões eu até conto desse processo, né, que eu saltei de paraglider, eu queria gravar, mas eu tinha vergonha de me ver em filmagem. Enfim, aí comecei a falar de livro, tanto é que eu tenho mais de 100 resenhas gravadas no meu canal. Então, assim, de repente eu estava ali falando de livro, porque eu gosto muito de falar de livro, e às vezes eu terminava de ler um livro e não tinha com quem falar.
Aí eu falo, então eu vou ligar a câmera e vou falar, em algum momento alguém vai assistir e vai querer conversar sobre aquele livro comigo. Então, assim, a vontade que eu tinha de contar para as pessoas, nossa, eu li esse livro, foi super empolgante, eu aprendi isso e não sei o quê. Então, o canal virou essa fonte para mim, essa possibilidade de me conectar com outras pessoas que gostassem de livro, e virou também uma fonte de trabalho, de apresentar quem eu sou, e também de melhorias, né? O fato de a gente se expressar hoje, né? Igual nós estamos aqui nessa entrevista, tem muita gente que ainda tem dificuldade com uma entrevista online, com live, a gente precisa tanto de conteúdo hoje para poder comercializar, né? Estar no comércio de uma forma geral no Brasil, a gente depende tanto das redes sociais, então, assim, ele me trouxe essa possibilidade, trouxe também a possibilidade de novos contatos profissionais. Então, assim, a leitura é algo que só agregou na minha vida. Então, assim, eu até brinco que eu tenho uma meta particular de chegar a 400 livros até os 40 anos, que eu considero assim, ó, 100 livros por década. Então, tem anotadinho ali, eu uso o Scoob, não sei se você gosta de usar, que é a rede social voltada para leitores. Então, assim, adoro terminar de um livro, ir lá, classificar, organizar a estante, tem os livros que eu quero ler lá, que tem hora que eu fico lá namorando os que eu quero ler, como se eu tivesse mais tempo. Mas algum dia eu vou terminar de ler todos. Então, assim, a leitura só agrega. Eu sou muito apaixonada com leitura, assim, e fico muito feliz quando tem gente que fala que não gosta de ler, mas mesmo assim, ou porque me conheceu e tal, e fala assim, então tá, o seu eu vou ler. Aí a pessoa termina e fala, nossa, eu gostei muito. Eu falei, que bom que eu consegui ser a sua porta de entrada para a leitura. Então, assim, é algo muito gratificante, porque me faz muito bem. Eu sou muito apaixonada com... Eu fico muito louca quando eu vejo um monte de livro, assim, eu entro na papelaria, na livraria, eu fico... Ai, gente, me segura porque eu fico doidinha. Eu não consigo entrar na livraria e ficar só 2 minutos. Agora, os nossos ouvintes do podcast e os nossos telespectadores lá do YouTube já estão curiosos para saber, nessa meta sua, quantos livros você já tem aí, né? Já está marcado aí dos 400 que você quer, e emenda para a gente, contando para o nosso público por que ler faz diferença, porque o livro é encantador, porque o livro deve fazer parte da vida das pessoas. Ó, a última vez que eu olhei, eu acho que estava em 324, 27, por aí. Eu não lembro o número certinho, não. Aí tem aqueles que a gente leu, mas não existe no Scoob, né? Então, eu arredondo para 350. Eu acho que falta só 50 para chegar. Então, dá tempo, porque eu estou perto dos 40 também dá tempo. Mas, assim, eu acho que a leitura, a questão é que ela faz a gente ficar concentrada e, ao mesmo tempo, disperso, porque você se concentra naquele universo e você entra no universo que você faz dele o que você quiser. Então, assim, ajuda na imaginação, porque, por exemplo, esses livros de fantasia mesmo, ou até romances, a pessoa faz a descrição do personagem e você descreve como você quer na sua cabeça, ou não faz a descrição e você cria o personagem na sua cabeça. Então, assim, o tanto que proporciona criatividade, e igual eu falei, o que eu gosto muito também é empatia. Eu acho que o livro, se você lê a história narrada por outra pessoa, se você quiser, você vai ver que, igual a gente fala, traiu ou não traiu? A questão, né? Esse é um livro, inclusive, clássico que eu nunca li. Eu sei das piadas da Capitu e do Bentinho, mas eu nunca li Machado de Assis, tá? Machado de Assis e Paulo Coelho. São 2 clássicos que eu nunca li, tipo assim, que todo mundo fala. E eu tô lendo a Agatha Christie agora também, que também falavam muito, né? E eu nunca tinha lido, eu tô lendo um livro da Agatha Christie para conhecer. Porque eu sempre caminhei muito pro lado da não ficção e desenvolvimento pessoal e autoajuda. Mas eu também gostava muito de romance tic-lit. Então, esses romances fofinhos, como se fosse comédia romântica, né? Tipo, Bridget Jones. Li também todas essas séries que ficaram mais famosas. Jogos Vorazes, eu li todos. Crepúsculo, eu li todos. Então, eu estava na faculdade de administração, mas eu li Crepúsculo. E me divertia, e aquilo me ajudava a distrair da faculdade. Eu queria ler uma coisa, justamente, a coisa séria eu já lia na faculdade. Eu queria era sair do lugar comum. Então, eu gosto de... a leitura, ela proporciona isso pra gente, a gente viver romances, amores, viajar, e dá vontade de amar no final, porque ela encontra o amor e você fala, nossa, eu também vou amar. Então, assim, o livro, ele incentiva a gente e proporciona novos sonhos, que às vezes você vai ler um lugar e você fala assim, a gente nunca imaginei viajar para esse lugar, mas olha que legal isso aqui. Então, assim, é só coisa boa, não tem como... E fora o português, né, que ajuda a melhorar a interpretação, o básico,
E a escrita também, porque hoje as pessoas escrevem muito errado, eu fico pé da vida. Tipo, eu passo muita perrengue, as pessoas não escrevem correto, e às vezes eu falo, gente, eu não sei explicar a regra gramatical porque está errado, mas eu sei que está errado porque eu já li muito e eu sei que quando eu vejo a palavra escrita errada, eu estou vendo que a palavra é escrita errada. A questão de acento, as regras, eu não lembro dessas regras mais. Mas tem palavra que tanto que eu vejo, eu sei onde o acento fica. Então, assim, o básico de ler e escrever melhor, que a gente precisa escrever e-mail, a gente precisa escrever post hoje em dia. Não adianta, a pessoa pode ser engenheiro que ele vai precisar da escrita. Então, assim, a questão de melhorar a escrita também é outra coisa, é o básico, é o beabá da leitura, assim, o tanto que melhora. Ana, para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e tem sempre aquela questão, poxa, eu não leio, eu nunca li, eu tenho preguiça. Qual é a dica da Ana para começar a desenvolver o hábito da leitura? Todo o hábito para desenvolver ele é um pouco mais demorado, né? É um processo assim. Primeira coisa, a gente tem que querer mesmo, porque vai ser um processo de disciplina. Mas o principal é buscar conexão com algo que faz sentido para você. Então, igual eu falei, eu estava na faculdade e eu li Crepúsculo. Então, tem gente, às vezes, que pode estar querendo ler uma besteirinha e fica com vergonha por achar que não é da idade, por exemplo. Então, assim, a gente tem que ler o que faz sentido. Se você quiser ler, começar com um mangá, eu já li livro porque me indicaram quando no canal, eu já li livro de Pokémon para ver como que era escrito. Eu falei, gente, então, assim, tem de tudo. Tem de tudo. A questão é você encontrar um assunto que faça sentido e não julgar sobre, mas eu vou ler um livro que parece uma revista de moda. Não tem problema. Se é uma coisa que você quer ler, tem livro hoje de terror. Eu tenho livro de terror aqui que eu ganhei de escritor que eu conheci e ainda não li, porque não é exatamente minha preferência, mas eu quero ler para ver justamente, gente, como que faz um livro de terror? Porque terror, para mim, é uma coisa que depende de ver um filme para sentir terror, né? Assistir mesmo. Então, o principal é se conectar com o assunto, por mais aleatório, digamos assim, que ele possa ser. E depois, literalmente, vai precisar de disciplina. Então, tem hora que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Por exemplo, o tanto de livro que eu leio, eu tenho uma rotina meio apertada. Porque, literalmente, tem dia que é sábado à tarde, eu falo assim, gente, eu vou sentar e vou ler 20 minutos, depois eu limpo a casa. Porque se eu limpar a casa primeiro, os 20 minutos eu vou estar muito cansado depois. Então, tem hora que... Mas a casa, depois, a gente dá um jeito de limpar. Essa que é a questão. Então, assim, tem hora que... Também outra coisa, sempre ter um livro consigo. Então, assim, o telefone. Tem o Kindle. O Kindle sempre tem umas opções gratuitas para baixar. E tem valores de livros muito baratos de e-book. E tem opção de livro gratuito em outros lugares também. Então, tá numa fila. Não vai mexer na rede social, vai ler. Tem muito, como eu falei, já li muito em ônibus, eu li muito em fila. Então, assim, tanto é que quando eu comprei o Kindle, foi justamente porque eu ainda não tinha veículo, eu lia muito em ônibus, aí para não ter que ficar carregando o livro, que era pesado, às vezes estragava, não sei o quê. Aí eu falei, não, então leva o Kindle, que o Kindle é um pouco mais confortável, mas dá para ler pelo celular. Então, assim, é ter sempre à mão um livro, é ter a disciplina de entender que tem hora que você tem que abrir mão de uma outra coisa, e literalmente buscar um assunto que você goste muito, porque aí vai ficar interessante. Porque também fica mais difícil, né? Se o negócio não é uma rotina, você tem que começar com algo que alguém te obrigou porque está na moda, não vai muito só pelo que está na moda, vai pelo que você costuma gostar. Esse avançar dos livros, né, o evoluir da literatura na sua vida, né, te levou para um terceiro projeto, que também foi uma coletânea, e te levou, inclusive, longe, né, para o lançamento do livro, para conhecer outras questões, né, que a gente está falando aqui de um evento que é anual, né, que é o Salão do Livro, que acontece em Genebra, na Suíça. Como é que foi esse processo? Conta essa experiência para a gente. Você lançou o seu último livro, aí você pode falar um pouco para a gente também do, né, qual foi esse livro. Ele já veio numa linha bem diferente do que você fez nos dois anteriores, né, por que da mudança e como que você foi parar lá no Salão do Livro. Isso, o terceiro livro é esse daqui, gente, é o Liderança Visionária. Ele é uma coletânea de mulheres da editora Cultive. Então, assim, os dois primeiros livros, eles foram publicações independentes. Aí, nesse, eu fui convidada para participar. São 23 mulheres ao todo. E cada uma escreveu um texto sobre liderança visionária, sobre esse processo de
ser líder e incentivar outras pessoas. E foi um processo até curioso para mim, porque eu aceitei o convite e ficava, gente, mas o que eu vou escrever? Eu não me sentia líder, nem... Eu falei com as meninas, mas, gente, eu não me sentia nem líder nem visionária quando eu escrevi. Só que aí, quando eu comecei o processo da escrita, por isso que eu falo, escrever cura. Aí eu falei assim, então tá bom, vamos escrever. A menina falou assim, ó, você escreve a sua história, que a sua história pode inspirar as pessoas. Então, na hora que eu comecei o processo de escrita, eu falei, gente, caramba, realmente, assim, a gente tem um contexto, e cada uma das histórias das mulheres aqui é mais voltado para o empreendedorismo, então isso aproxima um pouco mais da minha carreira profissional como um todo, mas assim, cada livro ele tem a sua particularidade, né? Um é autobiográfico, o outro já é ficção, um conto, esse daqui já é um formato mais crônica, né? Porque a gente tem, cada uma tem um texto, são 23 mulheres, e por conta desse livro, a editora Cultive faz parte do Instituto Cultive Brasil Suíça, que funciona lá em Genebra. Então, assim, eles têm uma associação, eles têm uma biblioteca disponível lá para brasileiros que queiram ler livros portugueses na Suíça. E o livro ia ser lançado no Salão do Livro. Eu estou com o meu crachazinho maravilhoso aqui do evento. Então, a gente teve aqui o Salão do Livro, que foi aconteceu, foram 5 dias, né, de evento, então, assim, por isso que eu falo hoje que calçar 42 me levou muito longe, porque me levou para a Suíça. Talvez eu não teria motivo para poder estar na Suíça lançando um livro, mas cada passinho que eu dei me levou até isso. Então, assim, o evento é de uma grandiosidade maravilhosa, é encantador, assim. Eu acho que eu não dei conta de ver tudo que tinha. Tinham várias ações para crianças, tinham várias nacionalidades. A Suíça em si, né, a Genebra, nos passeios que eu fiz lá, a gente escuta muitas línguas sendo faladas ao mesmo tempo. Eu acho que tinha língua lá que eu não sabia nem o que era. Muito francês, né, que a língua principal é o francês, o inglês como segunda língua. Mas, assim, toda hora você escutava uma língua diferente, muito turista, tudo misturado, e todo mundo ali na feira, e conversando, e os stands, e ver, assim, foi muito rico poder ver algumas capas famosas que a gente vê aqui no mesmo formato lá, ver também as capas de lá, né? A gente via que era uma publicação, igual eu vejo o meu aqui, né? A Independente, a gente via estandes de editoras menores, como que diagramava o livro, ações para as crianças, tinha uma parte lá que tinha umas ações para fazer, aí tinha alguns adultos acompanhando as crianças, só que eu fiquei tão empolgada que eu comecei a fazer. E fui filmando e fui postando tudo no Instagram. Aí depois que eu percebi que o negócio era só para criança. Só que como tinha alguns adultos acompanhando, eu achei que era para fazer. Aí eu fui fazer. Eu falei assim, não importa. Eu virei criança aqui na Suíça e participei de tudo. Tipo assim, o que tinha para fazer lá, e tinha serigrafia em tempo real, o pessoal mostrando prensa. Então, assim, tinha lá uma prensa original. Eu falei, gente, hoje a gente manda imprimir, sai tudo na hora, mas tinha lá, tinha que juntar as letrinhas para montar uma página, para poder imprimir, passar tinta para fazer um livro. Então, assim, a riqueza do que era 3, 4, 5 séculos atrás, e falar que hoje a gente tem aqui, a gente imprime, a gente conecta e está na internet, você está com o livro aqui na mão o tempo todo. Então, assim, o evento, ele traz uma riqueza de cultura, assim como as bienais aqui do Brasil, né? Então, assim, eu gostei também que eu vi muita proximidade. Então, assim, eu entendi que eu estava num lugar de primeiro mundo, mas eu falei, gente, a nossa Bienal também está muito top. Então, assim, tá bacana, a gente está fazendo coisa legal, os discursos de abertura, né? A gente teve a presença da Guarda Suíça, de autoridades locais, tive inclusive com a prefeita de Genebra, ministra da Cultura lá, o pessoal é bem acessível lá. E o discurso dele de abertura, né, o pessoal foi traduzindo para mim em tempo real, falaram muito sobre incentivo à cultura, da importância de cuidar das crianças. Então, eu falei, gente, o discurso então está o mesmo, que eles estão lá fazendo uma campanha forte de incentivo à cultura e à leitura. Então, a gente está no caminho certo, inclusive. Eu achei bacana, porque, assim, não é uma coisa que, eles estão de primeiro mundo, eles já estão ok. Não, justamente a disciplina e a dedicação constante ao incentivo. Então, eu vi um incentivo contínuo lá, eu achei interessante ver que lá eles estão fazendo esse esforço com frequência. Então, assim, tinha muita coisa, e estava rolando, assim, como diz o outro, na próxima vez, se eu for, se eu tiver com o francês mais em dia, rolavam pequenas rodas de conversa o tempo todo, assim, tinha 2, 3, 4 atrações acontecendo na feira ao mesmo tempo, com conteúdos, assim, que eu acabei não aprofundando, porque eu falei, gente, não vou dar conta de tentar acompanhar, então, assim, tem coisa que eu nem olhar para não sofrer. Mas é o tempo todo, e o povo participando, engajado. Então, assim, foi simplesmente maravilhoso poder estar num evento desse. É algo que
Eu não imaginava na minha carreira enquanto escritora, e de repente eu estava lá, falei, gente, tô aqui na Europa, e eu fui sozinha também, então, assim, cheguei lá, tive o suporte da editora, é claro, mas o processo de falar assim, peguei minha mala e fui, e cheguei ali tão longe com o meu livro que um dia eu tive coragem de abrir e falar assim, isso dói em mim, foi assim para mim, e de repente aconteceu isso tudo, né? Estava na Europa lançando, levando o nome de Valadares, levando o nome do Brasil para outros lugares, porque tinha editora, tinha outra editora lá também com alguns livros brasileiros, mas eu acho que eram só essas duas, e tinha uma rede de network lá também. Então, acho que eram 3 estandes só que tinham obras brasileiras. Tinha gente da África, tinha... Ixi, tinha do mundo inteiro também. Uma coisa assim, uma mistura de povos, assim, maravilhosa. Super recomendo, assim, por favor, você compareça ano que vem, você vai amar. Foi um espaço para conhecer muita gente nova, muita coisa diferente, né, de poder comparar culturas, ver a questão de como que as pessoas lidam com a leitura, com o hábito de ler, com livros. Dentre essas várias pessoas que a Ana conheceu, ela também conheceu outra brasileira, que é uma nordestina, né, a Retada, que mora lá, casada com um suíço, a Ângela Brodbeck, que a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui no canal. Ela tem livros também sensacionais. O primeiro é contando um pouco da história dela, é autobiográfico, parecido com a Ana, mas o caso da Ana vai para uma linha, né, de como que certas coisas assim, você pode te incomodar e às vezes atrapalhar até a sua vida. Ela foi num outro processo, do processo da própria vida, das dificuldades que ela viveu e como que ela conseguiu chegar, né, aonde ela chegou, com outros livros, e que, enfim, a Ana teve a oportunidade de talvez trocar lá umas figurinhas e conhecer um pouco mais, né Ana? E nisso, eu queria que você pudesse falar um pouco disso, mas mais do que isso, o que está vindo aí de projeto? A gente tem alguma coisa no forno? Nossa, ai, escrever livro é igual menino, né? Todo mundo pergunta, e o próximo? E o próximo? Então, assim, eu ainda tenho vontade de escrever um livro de crônicas sobre moda, principalmente depois de Sonhar da Moda. Quando eu estudei, eu não quis seguir carreira, então, assim, decidi que eu falei, eu estudei, beleza, mas não é isso para mim. Apesar de que tem hora que ainda vem umas dúvidas, eu falo, será que não é? Talvez sim. Mas eu ainda tenho vontade de escrever, porque eu acho que eu tenho uma visão muito peculiar sobre a moda. Ainda pretendo escrever um livro sobre empreendedorismo. Então, assim, esse acabar de ser o primeiro, eu devo estar lançando no ano que vem. E o livro de crônicas, no geral, também, né? Crônicas de reflexões. Então, assim, provavelmente eu ainda vou ter um livro de cada tipo, porque eu sou dessas, eu gosto de fazer uma mistureba, né? Então, eu ainda pretendo, sim, lançar esses livros, mas é algo que ainda está em construção. O livro de crônicas eu até comecei, mas depois eu dei uma parada, mas, assim, os meus dedinhos estão doidos querendo passear aqui no teclado, sabe? Estou com muita vontade de sentar, assim, eu voltei com muita vontade de escrever muito do que aconteceu também, porque é muito gostoso. Como eu falei, é terapêutico. Gente, quem talvez não pense em escrever um livro, mas aproveita para escrever, porque o processo de escrever é terapêutico, a verdade é essa. Então, o que tem de novidade é nesse sentido, né? Manter o canal, né, dentro das possibilidades, com resenhas. Eu acabo falando mais de livros de negócios, né? A minha ideia é incentivar a leitura para gestores, porque enquanto gestor eu acho que faz toda a diferença também, tanto pela empatia quanto pelo conhecimento mesmo, né? A questão, assim, de quantidade de coisas que a gente pode aprender em livros. E aí o canal é um dos projetos que eu pretendo manter, e esses 2 livros que eu pretendo publicar ainda, um de moda e um de empreendedorismo. E você pretende manter o que no seu cotidiano? Vai ficar parado? Vai continuar sem ler mesmo? Ou essa mistureba que nós falamos aqui, essa diversidade de coisas, não te tem uma vontade enorme de começar a ler um livro? Que tal seguir as dicas da Ana e pensar no livro, numa linha de livro, uma forma de leitura que você possa se interessar, talvez o assunto, temas com os quais você se identifique, de repente uma pessoa que te conhece, você pode aproveitar, às vezes vá para uma biblioteca, procure um bibliotecário, ele é um profissional sensacional para te dar dicas de livros diferentes, ou um salão do livro como esse de Genebra, ou uma Bienal aqui no Brasil, um Festival do Livro, né, as várias bienais que a gente tem, ou festivais, como tem tantos festivais em tantas cidades brasileiras, de uma forma geral, que podem fazer a diferença no seu cotidiano.
E será que também você que está aí do outro lado ficou com os dedos coçando para passear pelo teclado e registrar suas vivências, as suas histórias? De repente você pode não querer escrever um livro, não querer publicar o livro, mas quer botar no papel, né? A Ana falou muito bem para a gente aqui que escrever é terapêutico, assim como ler é muito terapêutico, porque põe a nossa imaginação para pensar, imaginar, criar os personagens, viver os personagens, mas escrever também é terapêutico. Quem sabe não é por aí que você vai caminhar, que você vai ter essa oportunidade de fazer a diferença, até mesmo abrir portas, né? Você viu aqui a experiência dela e como que a carreira dela mudou, abriu, conheceu muitas pessoas, teve a oportunidade de conhecer vários lugares, inclusive viagens internacionais, né? Abriu espaço para conhecer pessoas, para pensar em áreas, e é isso que a gente quer que aconteça na sua vida, que as portas possam se abrir para os diversos caminhos que você tem para percorrer, fazer coisa nova, conhecer coisas novas, pessoas, livros, viver histórias.